Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia. Conta com a sua participação. Acesse o site www.tvnovaluz.com ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Disse Kardec, os objetivos das revistas espíritas são muitos. Primeiramente, colocar o público a par do progresso da nova ciência e o prevenir contra os excessos da credulidade, bem como do ceticismo. Oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões e ligar por um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. A revista espírita era uma espécie de tribuna livre, onde Allan Kardec sondava a reação dos homens e a impressão dos espíritos acerca de determinados assuntos, ainda hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação através da concordância e da universalidade do ensino dos espíritos. Os artigos, como se vê, compreendem tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem, porquanto estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, tendo em vista que ele deverá fazer parte um dia do mundo dos espíritos, óbvio. Então vamos ver no slides 1, né, a revista espírita, de setembro, vamos imaginar que estamos em setembro de 1869, onde Kardec fala dos precursores do espiritismo. Eis porque Kardec acrescentou ao título principal da revista o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de deixar claro toda a sua importância. No slide 2, ele fala sobre Jean Rus. Em 1869, os jornais da Boêmia publicaram a seguinte notícia: neste ano se comemora os 500 anos de nascimento do grande reformador, do patriota e do sábio mestre João Rus. Essa data impõe, sobretudo ao povo boêmio, o dever de rememorar solenemente a época em que surgiu em seu seio o homem que abraçou como objetivo da vida defender a liberdade de pensamento. Foi por essa ideia que ele viveu, sofreu, foi por essa ideia que ele morreu queimado na fogueira. Seu nascimento fez luzir a aurora da liberdade no horizonte de nosso país. Suas obras espargiram luz no mundo e, por sua morte, a verdade recebeu o seu batismo de fogo. Estamos convictos de que temos não só a simpatia dos boêmios e dos eslavos, mas ainda dos povos esclarecidos, e os convidamos a festejar a lembrança desse grande espírito que teve a coragem de sustentar sua convicção diante de um mundo escravo dos preconceitos. No slide 3, a verdade penetrou milhões de corações. Diz Jean Rus quando estava sendo queimado: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Os séculos se escoaram, o progresso se realizou, as centelhas produziram chamas, a verdade penetrou milhões de corações. A luta continua. A nação pela qual o mártir imortal se sacrificou ainda não deixou o campo de batalha sobre o qual o havia chamado a palavra do mestre Nazareno. A revista espírita enfatiza: convidamos
todos os admiradores de Jean Hus a se reunirem em Praga, a fim de colherem nas lembranças dos sofrimentos do grande mártir novas forças por meio de novos esforços. Nesses dias, todos os patriotas virão atestar que a nação boêmia ainda honra o heróico campeão de seus direitos e que jamais esquecerá o herói que elevou às alturas das ideias, que são ainda o farol para o qual marcha a humanidade, ou seja, a liberdade, né? No slide 4, a simpatia entre os amigos da liberdade. Dizia Jean Hus: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Um comitê de Praga, liderados pelo Dr. Ladkovsky e composto por advogados e literatos industriais, disseram: que venham a nós e que todas as nações civilizadas se unam para conosco aclamarem o nome imperecível de João Hus. O apelo dos patriotas boêmios não poderiam deixar de suscitar viva simpatia entre os amigos da liberdade. Um jornal de Praga tivera a desastrada ideia de propor uma petição ao futuro concílio para pedir a revisão do processo de Jean Hus. O jornal Narodnilist refutou com vigor esta estranha proposição, dizendo que a revisão se efetuar perante o tribunal, se efetuará, ou seja, eles disseram, a revisão se efetuará perante o Tribunal da Civilização e da História, não precisa de revisão de concílio. A Folha Tcheca tem razão. Jean Hus não precisa ser reabilitado, assim como Joana d'Arc não precisa ser canonizada pelos sucessores dos bispos e doutores que os queimaram. Por nosso lado, vimos juntar as homenagens prestadas à memória de Jean Hus, o nosso testemunho de simpatia e de respeito pelos princípios de liberdade religiosa, de tolerância e de solidariedade que ele popularizou em vida. Esse espírito eminente, esse inovador convicto, tem direito à primeira fila entre os precursores da nossa consoladora filosofia. O exame aprofundado das leis naturais. Como tantos outros, Jean Hus tinha sua missão, a qual realizou até o seu martírio. E sua morte, como sua vida, foi um dos mais eloquentes protestos contra a crença num Deus mesquinho e cruel. Os seus ensinos rotineiros era para o despertar do espírito humano e o exame aprofundado das leis naturais. Como todos os inovadores, João Hus foi incompreendido e perseguido. Ele vinha corrigir os abusos, modificar as crenças que não mais podiam satisfazer as aspirações de sua época. As verdades que havia ensinado, fecundadas pela perseguição, serviram de base às novidades filosóficas dos tempos ulteriores e provocaram a era de renovação que devia dar origem à liberdade de consciência e à liberdade de pensar em matéria de fé. No slide 6, os grandes filósofos não têm pátria, diz Allan Kardec. Os grandes filósofos, estão aí alguns, Descartes, John Locke, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Dewey, Levi Strauss, Platão, etc. Os grandes filósofos não têm pátria. Se pelo nascimento pertencem a uma nacionalidade particular, por suas obras são os luminares da humanidade inteira, que, sob os seus trabalhos, marcha para a conquista do futuro.
João Hus nasceu a 6 de julho de 1373, sob o reinado do imperador Carlos IV e sobre o pontificado de Gregório XI, cerca de 5 anos antes do grande cisma do Ocidente, que se pode encarar como uma das sementes do hussitismo. Os pais de Hus tiveram maior cuidado com a sua educação. Tendo perdido o pai na infância, sua mãe lhe ensinou os primeiros elementos de gramática na escola de Husinec, onde ele nasceu. Logo fez grandes progressos nas letras e atraiu a amizade dos mestres por sua modéstia e docilidade. Era um homem doce. Em Praga, adquiriu sólidos conhecimentos em literatura e os professores nele notaram uma grande inteligência e vivacidade de espírito, bem como uma grande atividade pela ciência. Julgaram por bem matriculá-lo na universidade que tinha sido fundada em 1247. É notável que Hus, em boêmio, significa ganso. Parece que a pátria de João Hus foi assim chamada porque aí os pássaros eram abundantes. Um grande obstáculo se opunha ao ardor que tinha João Hus. Ele tinha um ardor por se instruir e era muito pobre. Um professor de nome ignorado pagou os seus estudos e também os seus livros. Pode-se julgar por seus comentários que sabia o grego e tinha noções do hebreu. Vamos ver no próximo slide. O sacerdote Jan Hus, o nome dele em alemão é Jan Hus, com cerca de 20 anos, conquistou o título de bacharel e 2 anos depois o de mestre em artes. Ordenou-se sacerdote em 1400 e no mesmo ano foi nomeado pregador da capela de Belém. Foi no período de 1403 a 1408 que João Hus, juntamente com Jerônimo de Praga, estudou as obras de Wycliffe e de Jacobel e começou a se separar do ensino ortodoxo. Desde o começo, certo número de discípulos que sempre lhe foram fiéis mantiveram-se ligados a ele. No próximo slide, vamos ver a Universidade de Praga. No dia 22 de outubro de 1409, foi nomeado reitor da Universidade de Praga, desobrigando-se desse novo encargo com os aplausos de todo o mundo. Até então, não havia aprovado as doutrinas de Wycliffe, senão em termos vagos e com cautela. John Wycliffe foi inglês da Universidade de Londres, que começou a protestar contra a infalibilidade papal. Nessa época, começou a falar mais abertamente de suas crenças pessoais entre suas obras anteriores ao Concílio de Constança. Nota-se o Tratado da Igreja, de onde foram tirados todos os argumentos para a sua condenação durante o seu cativeiro. Consagrou-se especial e inteiramente à execução de suas últimas obras filosóficas. Vamos ver no próximo slide. Foi assim que João Hus fez os manuscritos do Tratado do Casamento, do Decálogo, do Amor e do Conhecimento de Deus, da penitência, dos 3 inimigos do homem e da ceia do Senhor. Então, ele começou a escrever uma porção de tratado e aos que queriam convencê-lo a se retratar e abjurar, várias vezes deu esta resposta digna de nota.
vou explicar um pouquinho isso, porque ele começou a manifestar as ideias de John Wycliffe, que era contra a venda de indulgências e a infalibilidade papal. Então, eles queriam que Jean Hus abjurasse. Então, ele respondia: abjurar é deixar um erro que se cometeu. Se alguém me ensinar algo melhor do que avancei, estou pronta a fazer de bom grado o que exigis de mim. Terminamos pelo testemunho da Universidade de Praga, dada ao seu favor após a sua morte. No campo acadêmico, ele demonstrava ser um espírito superior, apresentava reflexões vivas e profundas. Ninguém era mais apto para escrever ou para dar respostas mais contundentes às objeções. O estudo das Santas Escrituras retirava das Santas Escrituras, sepultada no esquecimento, motivos novos e poderosos, a fim de exortar os eclesiásticos viciosos a voltarem atrás em seus desregramentos e para reformar os costumes de todas as ordens, com base na igreja primitiva. Então, ele começou a apontar, meus irmãos, os erros que a igreja estava cometendo. Evocado por um de nossos médiuns, o espírito de Jean Hus deu a seguinte comunicação que nos apressamos em mostrar aos nossos leitores, bem como uma instrução do Sr. Allan Kardec sobre o mesmo assunto. Apenas 5 séculos, um segundo na eternidade, se passaram desde o nascimento do obscuro e modesto trabalhador, e já a glória humana, a qual ele não se prende mais, substituiu a sentença infamante e a morte ignominiosa, incapaz de abalar a firmeza de suas convicções. Hus exclama: como és grande, meu Deus, e como é infinita a tua sabedoria! Sob o teu sopro poderoso, minha morte tornou-se um instrumento de progresso. A mão que me feriu alcançou com o mesmo golpe os terríveis erros seculares de que se encharcou o espírito humano. Minha voz encontrou eco nos corações indignados pela injustiça de meus algozes, e meu sangue derramado, como um orvalho benfazejo sobre um solo generoso, fecundou e desenvolveu nos espíritos adiantados do meu tempo os princípios da eterna verdade. Que lindo essa proclamação de Jean Hus. Os espíritos adiantados do meu tempo compreenderam, refletiram, analisaram, trabalharam e sobre as bases rudimentares das primeiras crenças liberais edificaram na sucessão das eras doutrinas filosóficas verdadeiramente generosas, profundamente religiosas e eternamente progressivas. Graças a eles, graças aos seus trabalhos perseverantes, o mundo sabe que João Hus viveu, sofreu e morreu por suas crenças, e seu espírito reabilitado tem dificuldade em resistir aos sentimentos de reconhecimento e de amor que o arrebatam. Reconhecer que se enganaram ao me condenar era justo, disse Hus. No entanto, as homenagens, os testemunhos de simpatia com que me glorificam são excessivos para os meus fracos méritos, exclama Jean Hus. O espírito humano tem caminhado melhor desde que o fogo consumiu meu corpo.
Uma chama não mais destrutiva, mas regeneradora, abarca a humanidade. Seu contato purifica, seu calor faz crescer. Nesse foco benfazejo, reanimam-se todos os feridos pela dor, todos os torturados pela provação da dúvida e da incredulidade. Aos que me pediam uma retratação, respondi que só renunciaria às minhas crenças diante de uma doutrina mais completa, mais satisfatória, mais verdadeira. Pois bem, desde esse tempo, meu espírito se engrandeceu. Encontrei algo melhor do que havia. Acolho as verdades novas, mais largas, mais próximas, com a ideia que eu fazia da natureza e dos atributos de Deus. Como espírito desencarnado, progredi no espaço e, voltando à Terra, progredi também. Hoje, voltando novamente à pátria das almas, estou na fila de frente, na fila da frente, ao lado de todos os que, sob este ou aquele nome, marcham sincera e ativamente para a verdade e se dedicam de coração e de espírito ao desenvolvimento progressivo do espírito humano. Obrigada a todos que reverenciaram a minha personalidade terrestre. Obrigado, sobretudo, aos que sabem que acima do homem há o espírito libertado pela morte dos entraves materiais. Assinado Jean Rus. Feliz aquele que do alto do espaço pode contemplar as diversas etapas percorridas e os trabalhos realizados por amor à verdade e à justiça. O passado não lhe dá senão satisfação, e se suas tentativas foram incompletas e improdutivas no presente, se a perseguição e a ingratidão, por vezes, ainda vêm perturbar a sua tranquilidade, ele pressente as alegrias que lhe reserva o futuro. Glória na terra e nos espaços a todos os que consagraram a existência inteira ao desenvolvimento do espírito humano. Os séculos futuros os venerarão e os mundos superiores lhes reservam a recompensa devida por terem sido benfeitores da humanidade. João Rus encontrou no Espiritismo uma crença mais completa, mais satisfatória que suas doutrinas e o aceitou sem restrição. Como Rus disse Kardec a seus adversários e contraditores: façam algo de melhor e me reunirei aos senhores. E o mestre concluiu: o progresso é a eterna lei dos mundos, mas jamais seremos ultrapassados pelo progresso, porque do mesmo modo que João Rus, estaremos sempre abertos aos princípios novos, lógicos e verdadeiros que o futuro nos revelará. Com essa palavra de Allan Kardec, nós só podemos dizer muito obrigado, mestre, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.